Olá, estamos nós aqui de novo para gravar o nosso vídeo de Guia dos Perplexos. Desta feita, vamos realmente fazer o vídeo sobre os profetas. Então, aqui está, em hebraico, na Tanakh hebraica, os profetas. E aqui está o nome deles. Ontem eu mostrei isso para vocês. Primeiro Isaías, segundo Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sefanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a lista dos profetas na hebraica, na Tanakh, que é o que nós vulgarmente chamamos Antigo Testamento, são esses aqui. Em relação a nossas Bíblias, não há muita diferença, né? Aqui nós temos livros proféticos e hoje é o assunto do vídeo. Mas a última coisa que eu fiz ontem, se eu bem me lembro, foi ler o final do livro do Eclesiástico. Ora, existe o livro do Eclesiastes, atribuído a Salomão, e existe o livro do Eclesiástico, ou Sabedoria de Jesus ben Sirac. Não confundam. O Eclesiastes, Lutero aceitou, os judeus aceitaram. O Eclesiástico não aceitaram. Mas os 70 traduziram e é interessante, né? A leitura do livro do Eclesiástico é muito interessante. Por quê? Porque nós começamos a leitura da Bíblia pelo Gênesis 1 com os patriarcas, né? E tudo deu errado. Quer dizer, nós vemos que no final das contas, desde Gênesis 1, lá aquela lista patriarcal, os descendentes de Abel, que é substituído por Sete. Então, os bons são a linhagem de Sete, e vem aquela lista enorme, né, a qual pertence a Abraão. E os descendentes de Caim, e depois do dilúvio, as duas listas, não sei como permaneceram. Noé deve ter pegado o rolinho das duas e deixado na arca, porque senão não teríamos como saber o que foi que aconteceu ali. É brincadeira, né? Deus fez chegar a nós do modo que Ele queria. Mas deu errado, deu tudo errado. Então não aconteceu. O plano de Deus, como já dissemos, era criar o mundo, criar o homem, estabelecer um mundo perfeito, o mundo criado pela Santíssima Trindade junto com Reshit, que para nós católicos que temos essa visão esotérica, vamos dizer assim, Reshit, né, cabalisticamente é Yeshu. Então, neste mundo bom, nós viveremos eternamente. Viveremos. Esse projeto não foi mudado. E aí, Yeshu, como já disse antes, criou um ser que foi criado para fazer. Nós já mostramos isso várias vezes no original hebraico. No sétimo dia, Deus abençoou tudo que tinha feito, pois acabara a obra que tinha criado para fazer. Ora, então há uma obra que Deus criou para fazer. É o ovo, tirando a casca dura, fica a clara em volta, que é o próprio Javé, e a gema dentro, onde vai se transformar o pintainho. Então são dois mundos diferentes, e a maioria das pessoas, principalmente os ateus sinceros, que não compreendem o mundo, e os católicos e evangélicos, e os cristãos, de modo geral, não fazendo essa diferença, então é uma questão séria. Por exemplo, quem criou o mal?
Ora, meu Deus do céu, está descrito facilmente no livro de Isaías 45. Então, Isaías 45 está descrito com toda clareza quem foi que criou o mal. E o padre a quem eu mostrei isso aqui ficou perplexo quando eu mostrei para ele. Ele estava fazendo uma conferência e eu cheguei até onde ele estava, a conferência dele, e eu disse a ele disse que em Deus não há qualquer mal e Deus não é autor do mal. Não, o Deus do universo bom, que é a Jerusalém Celeste, né, que está preparada para nós, né, esse não é autor do mal. Mas Isaías 45, 7 diz, ao mesmo tempo que afirma o chamado de Ciro. Assim afirma o Senhor a respeito de Ciro. Começa assim, e no 7 diz, sou eu Javé e não outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei a fim de que saibam no Oriente e no Ocidente que não há outro fora de mim. Só eu Javé e nenhum outro, que cria a luz e forma as trevas. Autor da prosperidade e criador da desdita nessa tradução. Mas graças a Deus, né, na Tanakh original é Ra. Aliás, ali há duas coisas. Como não é o primeiro Isaías, ou seja, já é um aluno dele, ele usou o verbo bará, que não se usa para Javé. Todo o texto que se usa para o mundo de Javé, a criação de Javé, é Yaash, fazer. Javé é um mestre de obras, o arquiteto é Reshit, e então não se usa bará. Enquanto que o mundo superior, a criação de Reshit, Bereshit, em Reshit, Bará Elohim, então Elohim cria barando, Javé cria e achando, né? Então, mas como o livro de Isaías é dividido em 3 partes, nessa segunda parte é um aluno dele, um discípulo dele que faz, e ele comete essa impropriedade dizendo, crio o mal, com o verbo bará. De qualquer forma, dá mais força ao texto, porque criar é tirar de si, tirar do nada. Pronto, está aí a resposta. Por que é que existe mal no mundo? Porque Javé criou. Pronto, não tem o que discutir. Então, e Javé criou para quê? Porque o mundo dele é um mundo de provas, para que a gente, vencendo essas provas, os testes aos quais somos submetidos, mantenhamos a fé, a esperança, a caridade, a fortaleza, a justiça, a temperança e a prudência, e mereçamos pelo amor, que é o que viemos aprender aqui, participar do reino de Jesus Cristo, que é a cidade celeste, a Jerusalém celeste. Então, isso falhou. Isso falhou. Nós chegamos a Salomão e vimos o desastre final. Né? Tudo que tinha sido feito, planejado por Deus, com a misericórdia e orientação dele, tinha sido feito até Salomão, Salomão destruiu. Então, os 2 reinos foram um para o norte e outro para o sul. Israel para o norte, Judá para o sul. Israel foi conquistado pelos assírios, Judá foi conquistado por Nabucodonosor. Depois tudo se juntou lá na Babilônia, se bem que dizem que é a partir daí que as 10 tribos desapareceram. Mas Deus não desistiu. Quer dizer, depois que Josué conquista a Palestina, que seria a primeira grande realização, o primeiro grande feito, né, porque Javé promete a terra, né, relembra vocês, do chão, do solo até o céu, do oriente ao ocidente e do norte ao sul. Está em Gênesis 28. A história de Jacó. É o mundo. Então, gente, aquilo que era dito na época de Gustavo Barroso, Jackson de Figueiredo e outros brasileiros integralistas que diziam que o judeu era a causa da desgraça do mundo e que eles tinham um plano secreto para poder governar o mundo. Nós vamos mostrar isso em Esdras. Quem fez esse plano foi Esdras, então não foram os judeus. Então, mas o plano de Deus era esse. Uma raça especial, um povo especial, que começa com 2 grandes profetas, Abraão, de Ur,
dos caldeus, que nós não sabemos quase nada a respeito dele, mas era um grande vidente, um grande profeta, e Moisés também, que era o profeta. Então, com base em Abraão, já esquecido os patriarcas anteriores que o dilúvio levou, vamos aceitar essa premissa. Então, agora, com Abraão, Deus decide começar tudo de novo. Então, só vamos poder entender Eclesiastes na passagem lida se entendermos que o autor do Eclesiastes, Jesus ben Sirac, não confundir com eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, que é de um dos filhos de Davi, supostamente de Salomão, mas o eclesiástico parte do princípio que vamos esquecer tudo, já que Salomão destruiu tudo, e vamos então ver o que é que sobrou. Aí o eclesiástico faz uma nova linhagem patriarcal. Claro, claramente dito, né? Uma linhagem patriarcal fácil de entender e fácil de dizer. Então, aqui nós já lemos ontem para vocês. Eclesiástico. Aí eu vou a outra Bíblia onde já está marcada. Mas não é assim em latim, né? Latim aí é indigesto. Então, Eclesiástico, sabedoria de Jesus ben Sirac. É antes dos profetas. Recordando a história. 44. Eclesiástico 44. Vê como é exatamente isso. Vamos rasgar página. O que Deus projetou para os grandes patriarcas antediluvianos não deu certo, a linhagem dos maus venceu, Salomão, que estava a todo pano depois de tudo que Davi fez, depois do que Moisés fez, deveria ter continuado o plano divino, conquistado a terra, a maneira como não se sabe, é sempre Javé quem diz, assim Davi fazia, consultava sempre Javé antes de fazer qualquer empreendimento, e então agora vamos começar tudo de novo. É essa a intenção do eclesiástico. Então, 44, recordando a história. Vamos fazer o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor neles criou imensa fama, pois mostrou sua grandeza desde tempos imemoriais. Alguns exerceram autoridade de rei e ganharam fama por esses feitos. Outros, por sua inteligência, se tornaram conselheiros e fizeram revelações proféticas. Mas aqueles que vamos lembrar foram homens de bem, cujos atos de justiça não foram esquecidos. Na sua descendência, eles têm uma rica herança, portanto, resta a esperança, que é a sua posteridade, ou seja, a ideia messiânica está em pleno vigor, que foi revelada a Davi e a Melquisedeque. Então, o Sadeque e Davi sabiam que a posteridade das duas dinastias, né, geraria o Messias. Então, a sua posteridade permanecerá para sempre. Olha, então seria a eternidade. E sua fama jamais se apagará. Seus corpos foram sepultados em paz, e o nome deles viverá através das gerações imortais. Os povos proclamarão a sabedoria deles, e a Assembleia dos Justos celebrará o seu louvor. É o recomeço. Primeiro, Enoque, lá da linhagem patriarcal. Agradou o Senhor e foi arrebatado, tornando-se o modelo de conversão para gerações. Noé foi reconhecido como homem perfeito e justo, e no tempo da ira assegurou a reconciliação por meio dele. Abraão
é o grande pai da multidão de povos, e ninguém teve fama semelhante a dele. Observou a lei do Altíssimo, El Shaddai, aqui dá o nome perfeito, El, não Javé, e com ele fez uma aliança. Esaú e Jacó, também Isaac e Jacó. Também a Isaac foi feita a mesma promessa por causa do seu pai Abraão. Deus fez pousar sobre a cabeça de Jacó a bênção de todos os homens e a aliança. Com suas bênçãos, Deus os confirmou e lhes deu a terra em herança, para dividir em várias partes, distribuindo entre as 12 tribos. As 12 tribos aqui é a humanidade. Como os 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel, então é sempre 12, os 12 profetas maiores, os 12 patriarcas antediluvianos, os 12 patriarcas pós-diluvianos, os 12 profetas maiores, os 12 profetas menores, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus. E aqui ele diz, então, a humanidade representada pelas 12 tribos. Eu vou reler. Deu, com sua bênção, Deus o confirmou, Jacó. Ele deu a terra em herança e dividiu em várias partes, distribuindo entre as 12 tribos. Ora, a terra inteira dividida entre as 12 tribos de Israel seria um absurdo. Então, aqui, como São Paulo diz, nós somos o novo Israel de Deus. Nem todo aquele que se diz Israel é de fato israelita. Então, aqui está claro, dividir a terra entre todos. Nós somos os novos descendentes de Abraão. Como diz Pedro, não descendentes de um sêmen mortal, impuro, que se seca, cresce a erva e murcha a flor. A palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Então, a carne não dura para sempre, o espírito é que vivifica. Então, não somos descendentes da sêmen de Abraão, mas da semente semeada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. A parábola do semeador vai explicar isso. Ele diz que exit qui seminat seminare. Bonito em latim. Exit qui seminat seminare. Saiu um semeador a semear. Então, fica claro aqui, tá vendo? O plano era claro, eram os judeus que conquistariam a terra e dividiriam com todo o Israel, que seria todo mundo se converteria a Deus. Agora, não fica claro a que Deus. Isso ficaria a cargo do plano de Javé. A Javé, a Alá, a Jesus, aí não fica claro. Mas isso, para os profetas aqui, para os agiógrafos, que é os escritores sagrados, não tem problema. Depois, em Moisés, de fato, Deus fez surgir de Jacó um homem de bem, que foi estimado por todos, amado por Deus e pelos homens. Foi Moisés, cuja lembrança é uma bênção. Deus o tornou glorioso como os santos e o engrandeceu, provocando temor entre os seus inimigos. Depois vem Arão. O Senhor elevou Arão, veja, a nova dinastia patriarcal monoteísta. Contanto que seja monoteísta, não importa se seja Alá, Ilu, El, Javé, o importante é ser monoteísta. É adorar o único Deus de todo o coração, pois Deus não faz acepção de pessoas, diz São Pedro. O Senhor elevou Arão, santo como Moisés, seu irmão, da linhagem de Levi. Estabeleceu com ele uma aliança eterna. Veja, sempre o futuro aponta para a eternidade. Ele entregou o sacerdócio do povo. Então aqui são os novos patriarcas, a nova linhagem patriarcal que vai fazer o que Deus pediu. Nem tudo está perdido, resta esperança. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória, mostrou-se zeloso no temor do Senhor, mantendo-se fiel quando o povo se revoltou. Calebe, Josué permaneceu
Não, Josué, valente na guerra, foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés na atividade profética, mas não deixou sucessor. Era muito amigo de Caleb, mas não, Caleb era da mesma idade dele, então quando ele morreu, Caleb já estava ao pé da cova. Caleb, Josué permaneceu fiel ao Todo-Poderoso, tá vendo? El Shaddai, e no tempo de Moisés ele usa El o tempo todo, ele não usa Javé. Agiu com fidelidade junto com Caleb, filho de Jefoné, resistiu à multidão, impediu que o povo prevaricasse e fez desaparecer a murmuração perversa e a idolatria. Eles dois foram poupados entre 600.000 homens de infantaria para introduzir Israel na sua herança, na terra onde corre leite e mel. Então ele está lembrando, né, do prelúdio, né, a conquista de Canaã, que depois ele não fala, ele vai falar aqui, né, de Davi, não, vai falar de Davi, que estendeu da terra de Canaã, a Palestina, Davi estendeu, alargando à esquerda para o rio Nilo, lá no Egito, na África, norte da África, e para a direita até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Então estava começando efetivamente o plano de Javé, que é o plano de El. Caleb. Os juízes. Depois vem os juízes, cada um com seu nome. Homens que não se deixaram seduzir nem se afastando do Senhor. Aqui é Javé. Bendito seja a memória deles. Samuel foi amado pelo seu Senhor, do qual era profeta. Ele instituiu a monarquia e consagrou chefe do seu povo. Mas Saul prevaricou. E então, infelizmente, pronto, aqui já temos uma tropeçada. Samuel, que até então vinha tudo bem, ungiu Saul, mas ele refez o erro, né? Natã, depois disso surgiu Natã. Cadê Davi? Bom, tem aqui nada. Que profetizou no tempo de Davi, outro profeta. Davi, da mesma forma, se separa a gordura no sacrifício de comunhão, assim Davi foi separado dos filhos de Israel. Olha que privilégio. Kadosh, santo. Eu sou Javé, eu sou Kadosh. Eu não cedo minha santidade a nenhum outro Deus. Ele aqui, o autor do Eclesiástico, dá a Davi o título de Kadosh. Kadosh Kadoshim, santo dos santos. Ele brincou entre leões como se estivesse no meio de cabritos e se divertiu com ursos como se fossem cordeiro. Na guerra era imbatível. Nunca foi vencido. Então, realmente, esse foi bom. Apaixonado por Javé, Javé apaixonado por ele, ele diz, caia 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, não temerei. Javé é meu escudo. E a palavra escudo, né, é que depois foi transformado naquela estrela, né, pelos malévolos, desde Esdras para frente, e aquela estrela de 6 pontas se tornou o símbolo do sionismo. A partir do século III depois de Cristo, já encontramos uma estrela daquela na sinagoga de Cafarnaum, provavelmente aquela em que Cristo pregou, e aí isso vai ser inventado por Esdras, o sionismo, o símbolo, a estrela de 6 pontas, que não é a estrela de Renfã, mas é sempre uma abominação a Deus, porque é uma volta à astrolatria. Coloca os astros, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, como sendo deuses, como os astrólogos hoje acham que nossa vida depende dos astros. Então, o escudo de Davi era Deus. E no vídeo que eu vi, não me lembro agora quem era o autor, o professor Jonathan Matias diz, na bandeira de Israel, a estrela de Davi é chamada estrela de Davi, porque assim como o escudo de Davi era Deus, a estrela de 6 pontas para Israel é Deus. É o símbolo de Deus. E era o símbolo da idolatria
dos sumérios, acádios, caldeus, moabitas, amonitas, jebuseus, todos jebuseus não. Então veja, o Estado de Israel fez uma coisa completamente abominável. Escolheu não, né? Adotou, conforme Esdras tinha planejado, o sionismo, e no século XIV, pela primeira vez, surge uma bandeira, né? Na Bavária, não me lembro agora onde, mas uma bandeira com a estrela de Davi. Depois o Rothschild, em 1760, vai usar a estrela de Davi, também chamado o selo de Salomão, não sei qual dos dois a gente vai, mas seria abominação diante do Senhor. O hexagrama, então, claramente Jonathan Matias diz: o hexagrama está na bandeira de Israel, porque assim como Davi chamava Deus meu escudo, e o hexagrama era um símbolo de Deus entre os pagãos, então os sionistas de Israel escolheram o hexagrama, que não foi eles que escolheram, foi Esdras, e aparece claramente na sinagoga de Cafarnaum, depois no século XIV, numa bandeira que os judeus pediram ao imperador que fizesse, que permitisse a eles fazerem. Então eles mesmos se identificaram com a estrela de Davi, né? Maguen Davi, que na verdade não tem nada a ver com Davi. O escudo de Davi, o selo de Davi era Deus, Javé. Então o selo dos sionistas, o hexagrama, é um símbolo da idolatria, e é o símbolo de Israel, é o símbolo dos Rothschild, e Silvio Santos traz no peito, eu tenho a fotografia aqui dele da revista querida, não sei que lá, Ídolos da TV, ele saindo do banho na praia em Miami, e aí com a estrela de 6 pontas, quer dizer, eu sou sionista. Na próxima vez que eu entrei no site, cortaram a estrela. Então você hoje indo lá não encontra mais, mas eu tenho a fotografia dele com a estrela. Ele é sionista, é um dos chefes do sionismo no Brasil. Por isso é tão rico, porque eles têm um poço de dinheiro. E aí o Templo de Salomão, que foi a desgraça de Israel, né, foi erguido aqui no Brasil, em São Paulo, por Macedo, que se diz bispo, né? Eu já disse várias vezes que bispo para as negas dele, e o homem que ele queria homenagear, Davi René de Rothschild, estava no edifício em frente, olhando a inauguração do templo, feita em honra a ele e aos sionistas. Ele veio supostamente para o casamento do irmão e, na verdade, veio na quinzena em que o irmão casou, que é quem administra as riquezas dele no Brasil. Macedo inaugurou às pressas o Templo de Salomão em homenagem a ele. Embora, na entrevista com Cabrini, da SBT, se vocês olharem o vídeo, entrevista de Macedo com Cabrini, a 6 minutos do vídeo, quando o Cabrini pergunta qual é a sua opinião a respeito do Templo de Salomão, ele disse: é apenas uma homenagem aos judeus, a Israel. O verdadeiro será construído no Monte do Templo e não vai demorar muito. A 6 minutos, não precisa ver muito o vídeo. Entrevista de Macedo, Edir Macedo, por Cabrini, não sei se é Roberto Cabrini, SBT. Então, Maguen David é o escudo de Davi, é Javé. E a estrela de 6 pontas, azul, que ostenta lá, tremula na bandeira de Israel, é o símbolo do Deus deles. Que Deus é esse? Sei lá, Beuzebu. Mas, de qualquer maneira, é astrolatria. Os pagãos, todos, simbolizavam seus deuses por estrelas. Isso é fácil de ver, é só recuar na história. Então, vamos chegar a isso, mas... Então, Davi não tem nada a ver com aquela estrela, nem de 5, nem de 6 pontas, né? Salomão talvez tenha, né? Talvez seja melhor dizer estrela de Salomão, porque Salomão é quem
aceitou, adotou as posições do sionismo, sendo idólatra, politeísta e oprimindo os órfãos, as viúvas, cobrando tributos excessivos. Então, nada a ver com Davi e qualquer estrela, porque estrela é o símbolo pagão para os deuses. Agora, de Salomão eu não discuto, né? As clavículas de Salomão que eu tenho podem ser verdadeiras, e a estrela de Salomão também pode ser verdadeira. Então, talvez aquela seja melhor dizer a estrela de Salomão. E aí vem ele, Salomão. Depois de Davi surgiu um filho sábio, louco, né? Graças ao pai, teve um vasto reino que perdeu tudo, né? Perdeu tudo, ficou só o reino de Judá, pequenininho, quer dizer, das margens do Nilo até o Eufrates, foi encolhendo, 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 todas as tribos se revoltando, se rebelando, até que, acho que Senaqueribe ou Tiglat-Falazar conquistou o reino de Israel, do norte, não, do norte em cima, e Nabucodonosor, o reino do sul. Salomão, portanto, foi um louco, mas é ele que é honrado pela maçonaria no trono de Salomão, é ele que é honrado por Israel com a estrela de Salomão, o selo de Salomão, né? E estava aqui. Eu tenho as fotos do casamento com Davi René de Rothschild, homenageando assim o seu irmão mais novo, não lembro agora exatamente o nome dele, Felipe de Rothschild, casando com uma moça 30 anos mais nova do que ele, mas ele é bem feito de corpo, né? Quer dizer, ela recusou casar com o príncipe herdeiro como é que chama o país daquela atriz que ficou famosa porque era princesa, Mônaco, né? Então, essa mulher decidiu não casar com o príncipe de Mônaco para casar com Filipe de Rothschild. Fez um excelente negócio, porque são os donos do mundo. Então, Salomão, o louco, que botou tudo a perder. E é por isso que depois dele nós estamos lendo aqui. Mas está aqui na genealogia dos filhos de Deus. Deus sabe como. Roboão, Salomão repousou com seus antepassados e deixou depois de si um descendente. Foi Roboão. Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel pecar e ensinou Efraim o caminho do pecado. Dessa forma, os pecados de Efraim se multiplicaram tanto que foi exilado para longe do seu país. Começou todo tipo de mal, que o castigo caiu sobre eles. Então aqui tem um mal na linhagem dos patriarcas. Como é que colocaram aqui Jeroboão? Então não devia estar aqui. Salomão não devia estar aqui. O autor Ben Siraque aqui pisou na bola. Elias. Então surgiu o profeta Elias como fogo, e a sua palavra queimava como tocha. Como nós vamos falar dos profetas, então vamos passar rapidamente. Eliseu, quando Elias foi envolvido pelo turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele. Ezequias, restou apenas um povo pouco numeroso, um chefe de família de Davi, quer dizer, um descendente de Davi. Alguns deles fizeram o que Deus aprovava, mas outros multiplicaram seus pecados. Ezequias fortificou sua cidade e conduziu águas para dentro dela. Isso nós vamos falar também, porque foi o conselho de um profeta que fez ele fazer isso. Isaías, o maior para mim. Ezequias fez o que o Senhor aprova e seguiu com firmeza os caminhos do seu pai Davi, conforme lhe ordenou Isaías e o profeta grande e verdadeiro em suas visões. Mas aqui das dois Ezequias, um que prevaricou, não é isso? Restou apenas um povo. Ezequias edificou a cidade e conduziu água para dentro dela. Fez uma expedição de guerra, invocaram o Senhor misericordioso e estenderam as mãos para ele. Desceu do céu os santos, imediatamente os libertou. Então, na verdade, eu li alguma coisa errada. Então, Ezequias aqui não está entre os maus. Isaías é o maior, né? Jeremias
exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os reis cometeram pecados. Abandonaram a lei do Altíssimo, El Elyon, El Shaddai. Entregaram seu poder a outros e sua riqueza para a nação estrangeira. Ezequiel contemplou uma visão da glória de Deus que ele mostrou sobre o carro, os querubins. Deus lhe lembrou dos inimigos, mudando a tempestade e salvou aqueles que andam pelo caminho reto. Ezequiel é quem vê o novo templo, que não será a segunda planta do templo de Salomão. Zorobabel e Josuá. Como fazer o elogio de Zorobabel, descendente de Davi, e Josuá, descendente de Sadoc? Ele é como o sinete na mão direita, o mesmo se diga de Josuá, filho de Josedeque. Os dois, em sua época, reconstruíram o templo e ergueram a Javé um templo santo destinado a uma glória eterna. Neemias, também a memória de Neemias é grande. Ele reconstruiu para nós as muralhas que estavam em ruínas, instalou portas e ferrolhos e reergueu as suas portas. Ponto. Recapitulação: o sumo sacerdote Simão, que é quem vai consolidar, filho de Onias, portanto da linhagem de Sadeque. O sumo sacerdote durante a vida restaurou o templo e em sua época fortificou o santuário. Então aqui está a ordem de Melquisedeque, clara, explícita: Simão, filho de Onias I. Então, já estamos perto dos Macabeus, portanto, e quase perto de Jesus, e nós temos aqui a ordem de Melquisedeque, né, que vai usar depois o nome de Essênios. Ele é o último, mas eu li alguma coisa errada aqui, porque eu li que um dos bons aqui, Deus aprova, mas alguns deles fizeram o que Deus aprova. Ezequias edificou sua cidade e conduziu água para dentro dela, porque um profeta mandou. Cavou com ferro um canal, então os corações e mãos estremeceram e ficaram sofrendo como mulheres em dores de parto. Então, Ezequias foi um rei bom, e o profeta disse a ele: o que vai faltar no cerco de Israel ou de Judá, é água. Ele então escavou um poço que ficou famoso e não faltou água. O Senhor feriu o acampamento dos assírios e um anjo o exterminou. A peste bubônica exterminou o exército assírio. Terminas com o sumo sacerdote Simão, filho de Onias I, que vai ser, depois de Simão vai ser pai de Onias II, que vai ser pai de Onias III, que vai morrer em Dáfne, assassinado no exílio, e que é irmão de Onias IV, que vai morrer em Elefantina. Fácil, não sei como o professor Jonathan e o professor Rodrigo Silva não encontraram a origem dos essênios. Aqui está Simão, filho de Onias, e Onias, o quarto, vai ser o último sacerdote da ordem essênia, segundo o documento de Damasco, que o próprio professor Jonathan Matias citou. Então, se ele conhece o documento de Damasco, então ele tem toda a facilidade de saber que os essênios são os descendentes da ordem de Melquisedeque, porque está escrito documento sadoquita. O professor Chester descobriu e deu esse nome. Aqui, portanto, o autor faz um retrospecto. Então ali só tem Salomão, que está fora de ordem. Mas veja, não tem Esdras. Notaram, não? Notaram que não tem Esdras? Ezequiel, Zorobabel e Josué. Neemias foi companheiro de Esdras. Os dois andavam juntos. E depois, recapitulação: ninguém na terra foi criado igual a Enoque, pois ele foi arrebatado e passa por sumo sacerdote Simão. Então, Esdras não aparece aqui, quer dizer, o autor do Eclesiastes já sabia que ele era filho do diabo. Então, depois dessa recapitulação, temos uma nova linhagem patriarcal, monoteísta. Essa linhagem patriarcal começa com Enoque, lá o sétimo depois de Adão, dos patriarcas, e vai entrando nos patriarcas da história.
Davi já é um personagem histórico, Moisés fica meio lá, meio cá, mas a gente tem vestígios, né? Por exemplo, o altar de bronze que Davi guardou em Gabaon, que foi da época de Moisés. Os panos do circo, que era a tenda de reunião, viraram trapos, mas ele deixou ali, né? E a Arca da Aliança, que ficou em Hebrom muito tempo, depois em Jerusalém. Então, esses vestígios todos e a Páscoa judaica que Moisés instituiu, que tem em uma parte o sacerdócio de Melquisedeque, o pão e o vinho. São 3 taças de vinho e tem o pão sem fermento. Então, fácil chegar à ordem de Melquisedeque e perceber que eles esperavam 2 Messias, um sacerdote e um rei. Um descendente da linhagem de Sadoc, que é filho direto e descendente de Melquisedeque, e um da linhagem de Davi. Os descendentes de Sadoc não prevaricaram, foram todos até o último, que foi sacrificado em Dafne, Onias III, e Onias IV assumiu o papel do irmão, mas nunca casou. Então, do Cairo, o documento de Damasco descreve um escritório onde o mestre da justiça, Onias IV, né, recebendo essa casa do faraó do Egito, Alexandre Balas, ele comanda, ele chefia, ele se comunica com uma organização muito grande, que são os assideus, os essênios ou esseus e os nazireus. Então, na verdade, todos eles da ordem de Melquisedeque. E quem é o chefe? Onias IV, que morre no exílio em Elefantina, de velhice. O escritório ficou lá até Salomão Chester encontrar esse documento lá num canto, né? E tinha um palacete na cidade de Elefantina. Então, facílimo chegar à ordem de Melquisedeque. Mas então começamos tudo. Então, os profetas vão ser o quê? O eclesiástico recomeça do zero. Assim como a Bíblia começa do Gênesis com Adão, o eclesiástico faz uma súmula mostrando os novos pilares que vão fazer o projeto de Javé que Salomão tinha destroçado. Então, esses teriam que ser descendentes de Roboão, porque Jeroboão estava no reino de Israel, e eu acho que foi Jeroboão. Então, a catástrofe final, Salomão. Então, acho que foi Jeroboão que eu li como sendo Eliseu, Ezequiel, Zorobabel. Acho que foi Jeroboão. O cara que eu li aqui que pisou na bola. Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel pecar e ensinou a Efraim o caminho do pecado. Então não foi Ezequias, foi Jeroboão, do reino do norte. Enquanto Jeroboão reinava em Israel, no norte, Roboão, filho de Salomão, reinava no reino do sul, em Judá. Então, aí eles foram conquistados, porque divididos, uma nação dividida contra si mesma não prevalece, não permanece. Então veio os assírios, levaram o reino do norte, Israel, depois veio Nabucodonosor, levou o reino do sul, ficaram 70 anos prisioneiros na Babilônia. Durante esse tempo, ou seja, desde que Salomão prevaricou e fez o desastre final, então nós temos aqui os profetas que na hebraica estão alinhados aqui. Vou ler para vocês: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, são esses os profetas, e não vamos falar de um por um, mas vamos falar dos mais importantes. O primeiro que aparece é Isaías. Então, marcado aqui com essa folha suja, que era de um caderno, então nós temos aqui o livro do profeta Isaías. Livros proféticos. Vamos apenas mostrar os fatos notáveis
de Isaías. Né? Vocação de Isaías, sinal de Deus. Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, descendente de Davi. Razon, rei de Arã, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, subiram contra Jerusalém para tomá-la de assalto, mas não conseguiram atacá-la, pois o governo de Judá foi avisado de que Arã tinha feito aliança com Efraim. Com isso, o rei e todo o povo ficaram agitados, como árvore do bosque agitado pelo vento. Então Javé disse a Isaías: Vá ao encontro de Acás, você e seu filho, Sear-Jazube. A casa está no fim do canal do reservatório. Diga a ele: tenha cuidado, mas fique calmo. Não tenha medo, nem vacile o seu coração, por causa desses dois tições fumegantes. Isso é, por causa da raiva de Razon, Arã, Efraim e os filhos de Romelias. Então aqui mostra que Isaías tinha um filho chamado Acás. Onde é que eu li há pouco tempo? Vá você e seu filho Sear-Jazube. Bom, então Javé falou no livro de Acás, de novo a Acás, dizendo: pede para você um sinal a Javé, seu Deus, de que você vencerá os rebeldes. Disse-lhe Javé: escute, herdeiro de Davi. Será que não basta vocês cansarem a paciência dos homens? Precisam cansar também a paciência do próprio Javé? Pois saibam que Javé lhe dará um sinal. A jovem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Essa jovem aqui, os 70 traduziram como a Virgem. E aí é um problema sério, porque os acadêmicos dizem que os 70 erraram, mas o professor Rodrigo Silva diz claramente que, como etnólogo, como antropólogo e arqueólogo, ele percebe que pelo contexto histórico, na idade de Maria, 14 para 15 anos, toda jovem era tão cerceada, tão vigiada, que ela tinha de ser virgem. Então, quando os 70 traduziram, Jonathan, num vídeo recente, ele diz, ele refaz um pouco, ele volta atrás. Eu fiz um pedido a ele, através do meu vídeo, dos meus vídeos: refaça isso. O professor Rodrigo Silva explicou claramente: toda jovem de 14 a 15 anos era cerceada pelas aias, pelas amigas, não podia ver nem o noivo ela podia ver sozinha. As amigas tinham que estar em volta. Então, era necessariamente virgem. Ora, os 70 eram sábios, e eles explicitaram. Porque pede um sinal. Nem Jonathan Matias, nem o professor Rodrigo Silva viram isso. É um sinal. Então, uma jovem casada, filha de Acás, conceber e dar à luz um filho não é um sinal, não é um prodígio. Só será um prodígio se for: a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Por isso, 70 traduziram jovem por virgem, Pártenos, em grego, embora a língua grega tivesse as duas palavras. Simples assim. Então, seria muito fácil, tanto a Jonathan quanto a Rodrigo Silva, perceberem que aqui diz: pede um sinal a Deus, um prodígio, no céu, na terra ou nos abismos. E ele diz: não pedirei, mas Javé lhe dará um sinal. Ouve, Israel, escute, herdeiro de Davi. A jovem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Não seria uma jovem, não seria um prodígio. Que prodígio! Aí o mundo está cheio de jovens que casam, concebem e dão à luz um filho. Não. Então, primeiro, diz o professor Rodrigo Silva, toda jovem dessa idade era cerceada para se manter virgem, porque perder a virgindade era o maior tabu. Segundo, é um prodígio, pede um sinal. Pede um sinal, disse-lhe Javé.
Pois saibam, capítulo 14, Isaías 7, o versículo vem como o sinal de Deus, Isaías 7, pede um sinal. Um sinal quer dizer um milagre, um prodígio. Só é um prodígio se a jovem for virgem. Conceberá e dará à luz. Portanto, Jesus não saiu pelas vias naturais de Maria. Não houve aquela coisa horrível que o pessoal do Macedo botou no filme Jesus, Nossa Senhora interpretada lá por uma atriz, gritando feito uma vaca, parindo uma criança. Não foi assim. Jesus saiu do ventre de Maria sem dilacerar o ímen dela. Jovem antes, durante e depois do parto. Sem isso não é um sinal. Sem isso não é um prodígio. Ele saiu da maneira que ele entrou no cenáculo. Quando os discípulos estavam com medo, escondidos no cenáculo, ele, estando as portas fechadas, apareceu no meio deles como entrou. E disse: Pai seja convosco. Do mesmo jeito que ele entrou no cenáculo de portas fechadas, ele saiu do ventre de Maria de portas fechadas. Não maculou aquela que é a Imaculada. Então, tão simples. Tão simples. É mais fácil crer em quê? Que os 70 erraram? Então, esse é o primeiro ponto de Isaías que eu quero. Parabéns ao nosso queridíssimo Rodrigo Silva, porque fez o contexto histórico que me permitiu, assim, contestar Jonathan, que ele não faz esse contexto, e ele diz que os 70 sabiam que em grego existia a palavra jovem e virgem, mas eles usaram a palavra virgem traduzindo errado a palavra jovem. E aí ele ri e diz: os 70 erraram. Eu falei: os mais sábios, mais cultos, mais eruditos, peritos em cultura judaica, em língua hebraica, perfeitamente entendedores da cultura helenista e do grego, erraram. Jonathan, pelo amor de Deus, refaz isso. Ele fez um novo vídeo sobre o segredo da Septuaginta, onde ele faz uma digressão completamente diferente, isenta. Eu dei os parabéns e agradeço ao meu irmão, porque ali, agora sim, eu aprendi e aprendi muito. Isso eu disse a ele. Ouvi, vi e aprendi. E, Rodrigo Silva, muito obrigado, porque foi através da sua dica, do contexto histórico, que eu aqui, meu olho bateu no sinal, o sinal de Deus, pede um sinal, que você nem Matias viram, um sinal, um prodígio. Ora, a jovem coabitar com o marido, ter um filho, conceber um filho e parir, como botaram no filme Jesus, idiotamente, não é um sinal, não é um prodígio, é algo normal. Estamos cheios delas por aí. Não, um prodígio. Pela ação do Espírito Santo, ela concebeu. Pela ação do Espírito Santo, ela gerou Jesus, homem unido ao Verbo pela união hipostática. Pela ação do Espírito Santo, Jesus, com seu poder divino, que já tinha desde a semente, ele passou pela barriguinha da mãe, como ele passou pelas paredes do cenáculo. A portas fechadas, todos os discípulos tremendo de medo, ele, no primeiro dia da semana, apareceu entre eles e disse: a paz contigo. Como é que ele entrou com as portas fechadas pelas paredes? Do mesmo jeito que saiu do ventre de Maria. Mas ele, nenenzinho, já tinha os poderes. Ele é Deus desde a eternidade, não, desde a hora em que foi criado. Yeshu, ou chamado pelos rabinos Reshit, que quer dizer a mente de Deus, ele já tem a união hipostática com o Verbo desde a concepção. Por isso ele tem sabedoria infusa, tem poderes que ele só vai mostrar quando ele quiser, porque ele obedece a tudo que o Pai disse, segundo ele disse. Aqui existe em Isaías ainda também uma outra passagem muito interessante. É o servo de Javé,
que os judeus leem, releem, tresleem, e é claro, e dizem que Javé, aqui Isaías, capítulo 42, está se referindo à nação judaica. Vejam o meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido. Nele tem o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito. No batismo de João, ele aparece, que promoverá o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará a mecha fumegante. Promoverá fielmente o direito. Não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Então, continua no capítulo 53. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Javé? Ele cresceu como broto na presença de Javé e como raiz em terra seca. Não tinha aparência nem beleza para atrair nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado, rejeitado pelas autoridades, homem de dores, experimentado no sofrimento como indivíduo. Indivíduo quer dizer um ser indivisível. Não é a raça, ouviu, os judeuzinhos burros? Não é a raça, indivíduo. Indivisível. Não é, portanto, a raça. Como indivíduo desprezado, experimentado como indivíduo, de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado, e dele não tomamos conhecimento. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. É assim com Israel? Israel foi fiel a Deus e carregou o peso, o ônus do projeto que Deus lhe deu, conquistar a terra e distribuir entre os povos, entre os pobres. Não haveria pobreza, não haveria miséria, todos teriam seu quinhão de terra. Só na Amazônia daria gente pra caramba. E aí imagina outros países e outros lugares. Então, essa era a missão dos judeus. Portanto, Gustavo Barroso, Jackson Figueiredo estavam enganados, de certa forma, quando diziam que os judeus queriam conquistar a terra, e tudo indicava que eles iam conquistar a terra, como está nos protocolos do Sábado de Sião. Mas essa era a missão deles. Só que tinham que conquistar e dividir. A riqueza tinha que ser compartilhada, portanto, tinha que haver vamos dizer assim, não podia haver pobre nem miserável, né? Todo mundo tinha que ter uma vida digna. A distribuição de riquezas era esse o projeto final. Todos seriam felizes e Deus seria louvado no povo. Todos louvariam a Deus pela sua misericórdia. Louvai a Javé porque ele é bom, porque a sua misericórdia não tem fim. Essa era a missão dos judeus. Gustavo Barroso, meu amigo da Academia Brasileira de Letras, que escreveu História Secreta do Brasil, que editou no Brasil pela primeira vez os protocolos do Sábio de Sião, né, e que fez tanta coisa, Brasil, colônia de banqueiros. Mas acontece que houve um entortamento na história, e você já pegou os judeus askenaz junto com os discípulos de Esdras. Mas a missão dos judeus era esta. E isso foi feito através de quem? De um judeu. Como Sadeque disse a Davi, não adianta, a conquista terá que ser pelo coração. Então, Israel prevaricou, pecou muitas vezes. É só ler o livro dos Juízes, é só ver Salomão. Ora, como é que ele, sendo tão pecador, abominável diante de Deus, várias vezes foram fulminados pelos pecados, né? Nadab e Abiú, Coré na sua revolta. Então, eles
eram santos que podiam pagar pelos nossos pecados, né? Eram as nossas dores que ele levava em suas costas, nossas doenças que ele carregava. Suas chagas curaram nossas feridas. Ora, os judeus eram mais doentes da alma do que nós. Eles eram um povo de dura cerviz, como diz Deus. Esse povo, ele disse a Moisés: exterminarei ele no deserto e farei de ti uma nova nação. E Moisés teve que pedir a Javé que tivesse piedade. Então, o servo sofredor de Javé é, sem dúvida nenhuma, Jesus. Vamos ficar aqui, porque já estamos a 1 hora. Então, o servo sofredor de Javé em Isaías. A gente já viu então que a coisa não vai ser assim tão simples, mas estamos no final. Então, obrigado a vocês então por terem visto o vídeo. Dessa vez eu cheguei ao objetivo final. Em 1 hora. Vejam o vídeo, deem seu like ou dislike. Não esqueçam de, aquela mãozinha assim significa gostei. Então, deem um clique na mão e façam um comentário. Muito obrigado. Até o próximo ainda, os Nebiim, os profetas. Só vou ver o que há de mais interessante neles.